Então, a nossa palestrante de hoje vai ser a professora doutora Maílce Borges Mota, que já está aqui com a gente. Ela possui doutorado em Letras em Inglês e Literatura na UFSC. Ela é professora titular do Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras também da UFSC, né, que é a Federal de Santa Catarina. E é também docente permanente do programa de pós-graduação em inglês e do programa de pós-graduação em linguística, na mesma instituição. Ela fez estágio de doutorado sanduíche no Departamento de Linguística da Universidade de Minnesota, entre 1998 e 1999, na supervisão de Andrew Cohen. Realizou estágio pós-doutoral no Brain Language Lab, Departamento de Neurociência, na Georgetown University, nos Estados Unidos, sob supervisão de Michael Ullman. Realizou estágio sênior no Max Planck Institute for Psycholinguistics, em Nijmegen, e entre os anos de 2017 e 2018, na Holanda, sob a supervisão de Peter Heigoed, com bolsa da CAPES. E também foi professora visitante na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, em 2010 e 2011, com apoio financeiro do programa Erasmus Mundus. Coordenou o GT de Psicolinguística da ANPOL, né, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação na área de letras, né, e linguística, no biênio de 2016 e 2018. É membro fundador da Rede Nacional de Ciência para a Educação e coordena o Laboratório de Linguagem e Processos Cognitivos, LabLing, onde conduz estudos sobre a interface entre processamento da linguagem, sistemas de memória e processos atencionais com o uso de métodos eletrofisiológicos e comportamentais, incluindo o rastreamento ocular. A professora Maílce publicou dezenas de artigos, capítulos de livros e tem orientado dezenas de alunos na graduação e na pós-graduação ao longo de seus quase 25 anos como professora e pesquisadora na UFSC. Seja muito bem-vinda, professora Maílce. Então, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, muito honroso, fiquei muito feliz de ser convidada para participar da série de palestras desse seu evento. Boa tarde a todos e todas. Eu, novamente, assim, reitero a minha alegria de poder estar conversando com vocês aqui hoje para falar um pouco de um trabalho, específico. A Michele tinha mencionado que vocês teriam ou teriam lido, esse capítulo do livro do Marcos Maia, Michele? Esse em que eu, junto com o professor Augusto Buschweitz e o Lidiomar Mascarello, falamos sobre memória de trabalho. Então, a minha fala vai ser voltada para esse capítulo, tá? E o estudo que nós conduzimos. Então, eu vou agora compartilhar. Hoje eu vou falar das dificuldades no aprendizado da leitura e o papel desse sistema de memória, um sistema cognitivo denominado memória de trabalho, nessas dificuldades, e as possibilidades de uma intervenção pedagógica voltada para o treinamento desse sistema cognitivo. Então, ele é baseado nesse capítulo 6 de um livro muito importante para a área da psicolinguística, que é esse livro Psicolinguística e Educação, organizado pelo professor Marcos Maia. É o capítulo 6, em que eu tenho como coautores o professor Lidiomar Mascarello e o professor Augusto Buschweitz. Eu queria contextualizar um pouco o estudo que a gente relata no capítulo no âmbito de um projeto de pesquisa chamado Projeto Acerta. Acerta é uma abreviação para Avaliação de Crianças em Risco para Transtornos de Aprendizagem. Ele foi um projeto financiado por 4 anos, de 2013 a 2016, pela CAPES, no âmbito do Observatório da Educação, no âmbito do programa Observatório da Educação. E o projeto Acerta, hoje, ele continua em desenvolvimento com outros braços, com outros subprojetos, mas nessa fase inicial, de 2013 a 2016, ele foi um projeto em rede, coordenado pelo professor Augusto Buschweitz,
que é professor da PUC do Rio Grande do Sul, e um dos coordenadores do Instituto do Cérebro na PUC, a UFSC, através do meu laboratório, Laboratório da Linguagem e Processos Cognitivos, e a UFRN, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por meio do Instituto do Cérebro, que tinha como coordenador o professor Siddhartha Ribeiro e a professora Janaína Weissheimer. Então, o projeto Acerta, né, foi esse projeto em rede, em que nós tivemos, né, como objetivo identificar os marcadores comportamentais e neurobiológicos de transtornos de aprendizagem de leitura e de escrita através do acompanhamento de crianças em fase de alfabetização por 4 anos. Então, nós de fato acompanhamos crianças do 1º até o 4º ano do ensino fundamental, tentando identificar os aspectos, né, comportamentais, os aspectos do desempenho em leitura e escrita e os aspectos neurobiológicos que pudessem estar relacionados a transtornos de aprendizagem, de leitura e de escrita, para que nós pudéssemos pensar em estratégias de intervenção e também em propostas de política pública, né, para essa fase escolar. Nós também tínhamos como objetivo relacionar esses marcadores comportamentais e neurobiológicos com os índices de avaliação nacional, como, por exemplo, a Provinha Brasil, e também tínhamos como objetivo promover a interação entre a pesquisa em psicolinguística e neurociência cognitiva, que é realizada na pós-graduação, e a educação básica. Então, o Projeto Acerta foi um dos projetos pioneiros nessa política que nós temos hoje, né, de translacionar a pesquisa que nós fazemos na pós-graduação para a educação escolar. Foi certamente um dos primeiros projetos na área da psicolinguística a ter como esse objetivo, né, explícito no projeto, né, fazer essa translação. Então, nós queríamos ir para a escola e queríamos também relacionar da melhor maneira possível, da maneira mais clara possível, para os professores, os atores do ambiente escolar, os resultados da nossa pesquisa, de forma que esse resultado pudesse beneficiar diretamente a escola. Então, em cada núcleo, né, o núcleo do Rio Grande do Sul, no Instituto do Cérebro, o núcleo aqui de Santa Catarina, na UFSC, no meu laboratório, e o núcleo do Instituto do Cérebro da UFRN, teve a participação de pelo menos 5 escolas, cada núcleo desse, da rede pública, né, escolas da rede pública, 6 bolsistas de iniciação científica em cada núcleo, 5 bolsas para o professor das escolas participantes do projeto, 3 bolsas de mestrado e 2 de doutorado, e uma bolsa de doutorado sanduíche. Então, esse programa, né, Observatório da Educação, ele fez um investimento grande em projetos que visavam estudar, investigar e propor soluções para problemas da educação brasileira, né? No nosso caso, as dificuldades e os transtornos de aprendizagem da leitura e da escrita. Então, aqui em Florianópolis, nós acompanhamos por 4 anos 212 crianças de escolas públicas, né? Estão aqui as escolas, 4 escolas estaduais, uma escola municipal. Bom, então aqui foi só para mostrar, né, o Lídio e o Augusto, que são meus coautores nesse livro. Eu falei do Projeto Acerta, né, os objetivos do Projeto Acerta, os recursos que cada núcleo recebeu, né, para um projeto dessa magnitude. Então, para que esses objetivos, né, sejam alcançados no âmbito de um programa de
observatório da educação, é preciso investimento, né? E principalmente, eu quero destacar, né, o investimento nos professores da educação básica da rede pública, né? Porque eles participaram como pesquisadores também nesse projeto, né? E isso teve um efeito no engajamento deles no projeto Acerta. E essa aqui, então, foi onde a gente parou, né? As escolas que participaram aqui em Florianópolis, 4 escolas estaduais e uma escola municipal. Então, ao todo, nós acompanhamos por 4 anos 212 crianças, desde o primeiro ano até o 4º ano do ensino fundamental. Essas foram as professoras bolsistas que faziam essa ponte, né, entre o meu laboratório, né, a universidade e as escolas, né, junto aos pais e aos alunos e aos outros agentes, né, que estavam ali naquele ambiente escolar. Foi um projeto financiado pela CAPES, né, e um dos doutorandos desse projeto foi o professor Lidiomar Mascarello, que, né, fez a tese dele justamente sobre memória de trabalho e o desempenho em leitura, né, um estudo com crianças do ensino fundamental. Essa tese está disponível aqui nesse site, na biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina, e eu convido todos vocês a darem uma olhadinha no estudo do Lidiomar. Então, foi no ambiente do Projeto Acerta, acompanhando crianças por 4 anos, né, que nós nos inspiramos para realizar esse trabalho de olhar, a partir da abordagem da psicolinguística, olhar para dificuldades no aprendizado da leitura. Então, eu queria começar, né, mostrando alguns dados recentes, são dados de 2019, que estão publicados aqui no Anuário Brasileiro da Educação Básica 2020, que pode ser encontrado aqui nesse site, né, do Todos pela Educação. É um anuário que faz um detalhamento de dados da educação brasileira, e eu retirei de lá somente alguns, né, para mostrar que nós temos esses problemas persistentes na nossa educação. Por exemplo, à medida, né, que as crianças vão avançando no ano escolar, há uma leve queda, né, de crianças que permanecem frequentando a escola, né? Então, por exemplo, em 2019, na faixa etária de 6 a 14 anos, 99,7% das crianças e dos jovens estavam na escola. Mas, na faixa etária de 15 a 17 anos, nós temos uma queda para 92,5%, né, isso em 2019, né? Essa queda, então, à medida que a idade avança e o ano escolar avança, é um problema persistente na educação brasileira. A gente vê isso em várias séries anuais, né? Um outro problema também muito sério que nós temos é a distorção idade-série, né? Então, por exemplo, em 2019, a distorção idade-série no ensino fundamental foi de 16,2%, e, de novo, à medida que o ano escolar cresce, né, aumenta, né, e a idade também aumenta, essa distorção aumenta também. Então, no ensino médio, a distorção idade-série já é de 26,2%. Né? Essa distorção idade-série, ela traz a porcentagem de alunos com 2 ou mais anos de atraso em relação à série, né, ou o ano adequado. Né? Essa distorção é um problema persistente na educação brasileira.
Um outro aspecto que o anuário de 2020 traz, né, sobre o ano de 2019. Olha só, no Brasil, de cada 100 estudantes que ingressam na escola, 89 concluem o ensino fundamental 1 aos 12 anos, e ao final desta etapa, 60,7% tem aprendizagem adequada em língua portuguesa, ou seja, apenas um pouquinho mais que a metade, né? E menos da metade tem aprendizagem adequada em matemática. Desses 100 alunos que ingressam na escola, 89 vão terminar o ensino fundamental 1 aos 12 anos, né, com esses déficits aqui em língua portuguesa e matemática. 78 vão concluir o ensino fundamental 2 aos 16 anos, né, e aí, olha só o que acontece, né, cresceu o ano escolar, cresceu a idade, esse índice ele fica mais cruel, né, 39,5% apenas vão apresentar aprendizagem adequada em língua portuguesa e cai praticamente para menos da metade, né, aqui do ensino fundamental 1, cai para 21,5% de aprendizagem adequada em matemática. E desses 100, 65 vão concluir o ensino médio aos 19 anos, né? Então, ao final dessa etapa, no ensino médio, apenas 29,1% tem aprendizagem adequada em língua portuguesa e 9,1% aprendizagem adequada em matemática. Então, esses índices, pessoal, embora, né, ao longo das séries, né, as séries temporais, né, nós percebamos uma leve melhora, eles continuam bastante preocupantes, né? E nós, infelizmente, né, com a pandemia, os índices de 2020 vão ser, né, muito piores e os desdobramentos, as consequências vão permanecer por um longo tempo, né? E o anuário, eu convido a todos vocês, vocês podem baixar, né, gratuitamente, ali do link que eu mostrei, essa apresentação eu vou deixar com a Michelle depois, né, também, para ela compartilhar com quem tiver, né, interesse. O anuário traz dados muito ricos e explicações, assim, breves, né, sobre esses números, e eles mencionam também os problemas na alfabetização, né. Então, em 2014, nós tivemos a primeira edição daquela provinha, né, a ANA, né, a Avaliação Nacional de Alfabetização. E aí, a análise dos resultados da ANA mostra que as dificuldades de aprendizagem surgem muito cedo no nosso país. Em 2016, que foi a segunda edição dessa prova, dessa avaliação, os resultados confirmam os resultados da primeira edição, né? E ali, em 2016, nós vemos que os alunos do terceiro ano do ensino fundamental, dentre esses alunos, apenas 45,3% apresentam níveis de proficiência em leitura suficientes e apenas 45,5% apresentam níveis de proficiência em matemática suficientes. Bom, entre as causas dessa insuficiência de aprendizagem da leitura, né, de desempenho em leitura e matemática, está a desigualdade socioeconômica, né? E aqui eu expresso para vocês, assim, a minha opinião, a minha convicção de que a desigualdade socioeconômica no Brasil é a raiz de muitos dos nossos problemas, inclusive os problemas na educação, né? Então, se a gente olha aqui, no caso da alfabetização, a gente olha para o nível socioeconômico da escola, a gente vê que naqueles grupos, né, de nível socioeconômico muito baixo e baixo, tanto em 2014 como em 2016, 2014 está em azul, 2016 em cinza,
a porcentagem de alunos do terceiro ano do ensino fundamental no nível suficiente de alfabetização é baixíssima. Olha, em 2016 é 23,4%, né? E se a gente compara com o grupo alto e muito alto, né, de nível socioeconômico, essas porcentagens são melhores, né? São quase 3 vezes melhores, né? Então, é nítida a influência da desigualdade nesses índices, né? De desempenho em leitura e aprendizagem de leitura no nosso país. Na escrita a situação é até um pouco mais complicada, né? É um pouco pior. Veja que no grupo muito baixo e baixo, o desempenho chega a 39,7%, né? Enquanto que no grupo alto e muito alto é 86,2%, né? Então, está claro que a desigualdade exerce um impacto significativo sobre os resultados de aprendizagem. A ANA, a avaliação, né, nacional de alfabetização, foi descontinuada, então nós, infelizmente, não teremos dados seguros, né, para continuar fazendo essa avaliação sobre o impacto da desigualdade na aprendizagem da leitura, por exemplo, e o que é muito ruim para todos nós, né? Mas a desigualdade socioeconômica, ela é um fator externo que afeta a aprendizagem e ela vai interagir com fatores internos, né, que são os fatores cognitivos, entre eles as dificuldades de aprendizagem. Então, o que nós queríamos, né, nesse estudo que eu vou apresentar hoje, era olhar para essas dificuldades de aprendizagem, mas mais especificamente para um indicador de dificuldade de aprendizagem, que é o que a gente chama de memória de trabalho. Né? Então, com isso eu quero deixar claro, assim, que dentre as várias causas de dificuldade de aprendizagem, né, estão fatores externos, entre eles a desigualdade socioeconômica, mas também está um fator interno, que é a memória de trabalho. O nosso argumento é de que a avaliação precoce dessa memória de trabalho, desse sistema cognitivo, pode ser uma importante medida de prevenção de dificuldades no aprendizado da leitura. E nós argumentamos também, nós defendemos a ideia de que é possível otimizar esse sistema através de intervenção pedagógica direcionada aos seus mecanismos gerais. Então, o que é o sistema de memória de trabalho? É um sistema da nossa cognição que nos permite armazenar e processar informação simultaneamente, enquanto nós desempenhamos uma atividade complexa. Nós precisamos desse sistema cognitivo, denominado memória de trabalho, para, por exemplo, formar uma sentença oralmente, expressar uma ideia, né? Então, a gente quer expressar uma ideia, a gente está ali com a mensagem, né, conceitualmente, do que a gente quer expressar, mas a gente precisa resgatar as palavras, a gente precisa organizar as palavras numa frase, certo? E ao mesmo tempo que a gente não, ao mesmo tempo sem perder, né, sem esquecer o que a gente quer falar, certo? Então a gente está processando e armazenando informação simultaneamente. A gente usa a memória de trabalho também para compreender algo que acabamos de ouvir ou ler, né? Então, vocês agora, para ir acompanhando o que eu estou explicando, o que eu estou falando, vocês estão processando o que eu estou dizendo e ao mesmo tempo mantendo na memória as proposições, né, as ideias das quais eu já falei, para ir conectando uma à outra e assim fazendo, né, formando um mapa mental do que está sendo
dito. Para isso, vocês estão demandando a memória de trabalho de vocês, né? Nós precisamos da memória de trabalho, por exemplo, para resolver um cálculo matemático, e também para seguir instruções, para obedecer às regras de um jogo, né? Por exemplo, se eu peço para vocês resolverem mentalmente essa operação, sem usar papel e caneta, qual que é o resultado dessa operação? Pode me dizer, Michele. Quem quer responder, pode abrir o áudio e responder. Mentalmente, não é para usar papel. Não pode usar a calculadora nem o papel, hein? Bom, de qualquer maneira, né, quem pode ter chegado a uma resposta, teve que usar a memória de trabalho para calcular, certo? Teve que dividir 150 por 3, né? Segurar o resultado, então você está armazenando, e multiplicar por 4, certo? Então você está processando, né? Então, 150 dividido por 3 é 50, né? Aí eu mantenho 50 e processo vezes 4, né? Processo a multiplicação, 50 vezes 4, 200, né? O resultado é 200. Então, a memória de trabalho é esse sistema que permite que você armazene informação temporariamente e processe, manipule informação também temporariamente e simultaneamente ao ato de armazenar informação para executar uma atividade, né? Enquanto você executa uma atividade. Então, a memória de trabalho, ela exerce um papel essencial no nosso cotidiano e é um sistema cognitivo fundamental em situações de aprendizagem, em que temos que armazenar temporariamente uma informação e manipular essa informação à medida que nós realizamos uma atividade. Há muitos modelos de memória de trabalho, porque é um sistema cognitivo tão importante no desempenho de tarefas, principalmente em tarefas de aprendizagem, tarefas acadêmicas, né? Que é considerado assim, um dos tópicos mais importantes na psicologia cognitiva, também na psicolinguística, em neurociência cognitiva, né? E o modelo pioneiro de memória de trabalho foi proposto pelo Alan Baddeley, um médico do Reino Unido, pesquisador, que percebeu nos anos 70, né, que primeiro que o nosso sistema de memória é um sistema de aliança, na realidade, uma aliança de sistemas de memória, né? Nós temos a memória de longo prazo, que é subdividida em vários tipos de memória, a memória de curto prazo, né? A memória sensorial, e o Baddeley percebeu, estudando pacientes com lesões neurológicas, que eles operavam um sistema que não se descrevia exatamente como memória de curto prazo, né? E ele resolveu chamar esse novo sistema que ele descobriu nesses pacientes como memória de trabalho, né? Que é esse sistema que permite com que você manipule e armazene informação temporariamente apenas, certo? Ele propôs, então, que essa memória de trabalho é constituída por um executivo central, né, um sistema que vai regular a sua atenção para essa atenção ser subdividida em subcomponentes especializados. Então, há um subcomponente que é especializado em informação visual e espacial, há um subcomponente que é especializado em sons da linguagem, chamado subcomponente de alça fonológica, e há um subcomponente que faz a ligação entre o aqui e agora, que está no foco da sua mente,
e a sua memória de longo prazo é o subcomponente episódico, né? Então, tem muita pesquisa sobre esse sistema de memórias de trabalho, de acordo com esse modelo aqui, principalmente muita pesquisa aqui, ó, nessa alça, a alça fonológica, porque ela está diretamente implicada no processamento da linguagem, tá? Esse aqui é só um exemplo de um modelo de memória de trabalho, foi o modelo que nós adotamos nesse estudo. Eu não vou me estender muito sobre ele, né? Mas é só para mostrar para vocês que essa nossa memória de trabalho, ela também tem subdivisões dentro dela mesma, né? E ela tem especializações. A nossa atenção vai ser dividida entre o processamento de informação visual e espacial e o processamento de informação linguística. Muito importante, todos os modelos de memória de trabalho, tem mais de 15 modelos de memória de trabalho, todos eles vão ser unânimes em afirmar que a capacidade desse sistema é limitada. Ou seja, nós só conseguimos armazenar e manipular uma certa quantidade de informação por vez. Certo? O sistema, ele tem uma capacidade naturalmente limitada. O que é curioso é que há diferenças individuais nessa capacidade. Então, tem indivíduos que vão ter maior capacidade nesse sistema de memória e outros que vão ter menor capacidade nesse sistema de memória. E essa diferença individual, essas diferenças entre os indivíduos na capacidade do sistema de memória de trabalho, ela vai ter um impacto, essas diferenças vão ter um impacto no desempenho. Então, há uma literatura bastante robusta mostrando que pessoas, por exemplo, com maior capacidade de memória de trabalho, com maior capacidade de manipular e armazenar a informação simultaneamente, elas normalmente têm um desempenho em tarefas complexas melhor do que pessoas com uma menor capacidade desse sistema. A grande questão é, nós podemos mudar essa capacidade, nós podemos incrementar essa capacidade, né, de memória de trabalho. E por que algumas pessoas têm mais capacidade de memória de trabalho e outras têm menos capacidade de memória de trabalho? Né? Por que também algumas crianças já apresentam diferenças individuais na capacidade da memória de trabalho? Por que algumas crianças parecem ter uma maior capacidade de memória de trabalho do que outras crianças, né? Então, essas são perguntas que estão abertas ainda, com relação à manipulação dessa capacidade. A área de pesquisa ainda não é bem definida, não é consenso que nós podemos realmente manipular para ter resultados permanentes, né? No tamanho dessa capacidade, né? Por exemplo, no estudo que eu vou mostrar, nós manipulamos essa capacidade, né? Nós mostramos, daqui a pouco vai ficar claro ali nos resultados, que as crianças começaram com uma capacidade e melhoraram essa capacidade. O que nós não sabemos é por quanto tempo essa melhora permaneceu. Então, é um campo muito rico, e quanto mais a gente entender sobre a natureza da memória de trabalho, sobre a natureza da capacidade desse sistema, mais aptos nós estaremos para programarmos intervenções pedagógicas, porque do ponto de vista educacional, esse sistema executivo, né, de memória de trabalho é um sistema muito relevante. Então, nós precisamos entender mais sobre a natureza desse sistema, a arquitetura desse sistema e maneiras de intervir, né, para melhorar a capacidade do sistema. No nosso estudo, nós adotamos uma visão de leitura, tanto como prática social, como atividade cognitiva,
né? Então, como prática social, nós entendemos a leitura como uma atividade que engaja o seu conhecimento, né, o conhecimento do indivíduo sobre as funções e usos sociais da escrita. Então, o processo de compreensão do texto leva em consideração esse conhecimento sobre as funções e os usos sociais da escrita, mas a leitura também é uma atividade cognitiva, né, que demanda processamento linguístico e compreensão da linguagem. E é justamente aqui que a memória de trabalho vai ser muito relevante. No processamento linguístico, que vai atuar, né, junto com processos de compreensão de linguagem esse engajamento, né, tanto do processamento linguístico como o processo de compreensão de linguagem, vão resultar, então, na compreensão, né, do texto, né, na criação de um modelo mental do texto que está sendo lido. Bom, durante o projeto Acerta, nós percebemos que as crianças, quando elas iniciavam o processo de alfabetização, elas já começavam em pontos muito diferentes, né? Crianças que já pareciam ter uma certa experiência na manipulação linguística, no processamento de natureza mais linguística, crianças com um vocabulário mais rico, crianças mais articuladas, né, mais eloquentes, e crianças que tinham mais dificuldades, de várias espécies, né, tanto de manipular aspectos linguísticos, né, quanto com relação ao vocabulário, tamanho do vocabulário, riqueza do vocabulário, conhecimento de mundo, né? Então, foi, por exemplo, né, para ilustrar, uma das escolas que participavam do projeto Acerta é uma escola que está muito próxima à Universidade Federal de Santa Catarina, né? E próximo ao centro da cidade. E havia crianças que nunca tinham ido ao centro da cidade, né? Elas nunca tinham tomado um ônibus, por exemplo, elas não tinham essa experiência, né? E na mesma sala de aula, crianças que estavam muito acostumadas, por exemplo, a viajar, ir para o interior do estado para visitar a família, né? Então, já de início a gente percebia que as crianças partiam de pontos relativamente diferentes, né? E nós nos interessamos justamente por aquelas que apresentavam já dificuldades de aprendizagem da leitura, né? Vinham apresentando desde o primeiro aninho. Nós, então, realizamos, né, o estudo com 165 alunos, sendo 89 meninas, que estavam no segundo ano do ensino fundamental, né, do sistema de 9 anos. Então, pegamos as escolas do Projeto Acerta mesmo, né, que eram escolas da rede pública. Nós selecionamos uma escola, que foi o Instituto Estadual de Educação, né, e essas crianças, na época do estudo, elas tinham 7 anos e 3 meses no pré-teste, 7 anos e 7 meses no pós-teste. Então, nós testamos essas crianças, né, 165 crianças, para o desempenho em leitura. Nesse nível do segundo ano, foi leitura de palavras, né? Então, leitura no nível da palavra apenas, e nós usamos essa bateria de testes aqui, que é o teste de competência de leitura de palavras e pseudopalavras, do Fernando Capovilla e colaboradores. E, para memória de trabalho, nós usamos a bateria VISC na versão 4, né? Usamos, dentro dessa bateria, há vários subtestes. Um deles é o subteste do índice de memória de trabalho,
memória operacional, e nós usamos os testes de ordem direta de números, ordem inversa de números e sequência de números e letras. Então, para dar um exemplo rápido aqui, no teste de dígitos de ordem direta, por exemplo, né, a criança, você dá uma sequência de números e a criança tem que repetir essa sequência na ordem crescente. Então, veja, ela tem que reter, porque a gente fala para ela, né, a sequência de números. Ela tem que reter a sequência e tem que organizar. Então, ela está armazenando e manipulando informação, né? Memória de trabalho, né? E são 8 tentativas, né? E o número de itens na sequência vai crescendo. Começa com 3 e chega a 9, né? Quase nenhuma criança chega aqui na 8ª tentativa, tá? No teste de ordem indireta, é a mesma tarefa, mas elas têm que dar a sequência que elas ouvem na ordem decrescente, né? Então, se você fala 3 e 5, ela tem que responder 5 e 3. E assim vai, né? Se você fala 5, 7, 4, elas têm que responder 7, 5, 4. E ainda um terceiro teste, que é de dígitos e letras. A gente dá uma sequência que envolve números e letras, e elas têm, então, que organizar, né, repetir, colocando os números em ordem crescente e as letras em ordem alfabética. Então, são 3 testes de memória de trabalho, foram 3 testes que nós aplicamos de memória de trabalho, e aí a bateria, então, ali dá todas as instruções, né, de como que esses índices são calculados, o que deve ser levado em consideração, e também tem uma tabela mostrando o que você espera para cada faixa etária, né? E esse teste, pessoal, ele tem que ser aplicado por alguém treinado, né? Normalmente um psicólogo, né? O ideal é que seja aplicado por um psicólogo ou alguém certificado para entender bem como que se faz, né, a pontuação e a interpretação da pontuação. Bom, depois que nós fizemos os testes de memória de trabalho, e que nós fizemos a aferição da leitura, né, e calculamos os resultados, né, organizamos todos os resultados, nós, então, desenhamos a intervenção pedagógica para aquelas crianças que apresentaram memória de trabalho muito baixa, muito abaixo do esperado para a idade, e também a leitura de palavras muito abaixo do esperado para o ano escolar. Então, essa intervenção foi voltada para o treinamento da memória de trabalho, né? Ela foi baseada em jogos, e os jogos foram selecionados e criados com o objetivo de treinar o quê? A capacidade de armazenar e manipular informação. Então, aqui tem alguns exemplos, né? O Lídio criou jogos de dominó das 4 operações, porque ele queria envolver também a manipulação, né, o raciocínio, né, matemático, jogos de memória, em que nós manipulávamos, né, palavras, a marcação de gênero, por exemplo, né, de número também, vários tipos de quebra-cabeça, o jogo da palavra escondida, jogo do mico de sílabas, está bem descrito lá na tese dele, né? Então, para cada atividade, nós tínhamos uma descrição da tarefa, né? O que era esperado que a criança fizesse, o objetivo dessa tarefa. Então, por exemplo, o dominó de multiplicação era treinar a habilidade de atenção, de memória, de pensamento lógico.
A habilidade requerida era a atenção difusa, a atenção concentrada, a memória de trabalho, raciocínio lógico, né? E o material. Então, assim, esses jogos, como nós não tínhamos muito recurso financeiro, né? Esses jogos eram de baixíssimo custo, né? Então, muitos deles foram criados mesmo com papel, cartão, caneta de colorir, né? Porque também nós queríamos propor alguma coisa que fosse acessível, né, para a maioria das escolas e dos professores. Nós organizamos a intervenção em 10 semanas, vejam, né, e eram sessões de 50 minutos. Meia hora para organizar as crianças em grupos, para jogar os joguinhos, e meia hora realmente jogando. Né? Então, a intervenção ficou em torno mesmo, assim, a prática do jogo, né, por 30 minutos, né, e os outros 30 minutos era para organizar as crianças, tanto para entrar na atividade como para sair da atividade. As atividades aconteciam sempre na primeira aula. Foram turmas do curso do turno vespertino, né? Então, nos primeiros 50 minutos da tarde, né? Da aula da tarde, por 10 semanas consecutivas, né? 30 minutos todos os dias, 5 dias da semana, tá? Bom, o design geral do estudo foi esse aqui, né? Nós primeiro testamos todas as crianças, tanto para leitura quanto para memória de trabalho. Aí nós organizamos essas crianças em grupos, 169 em grupos, né? Porque, na realidade, quando a gente olhou para os resultados, a gente viu que tinha relações muito complexas ali. Então, aí selecionamos os grupos que iam participar do estudo, né? Que foi um grupo experimental de 31 crianças com baixa memória de trabalho e baixo desempenho em leitura. Então, essas crianças receberam a intervenção. E também nós precisávamos de um grupo controle, que foi formado com 28 crianças, que também tinham baixa memória de trabalho e baixo desempenho em leitura, mas elas não receberam intervenção. Elas faziam uma outra atividade pedagógica, né, lúdica, combinada com o professor, programada para o professor, né, mas que não era especificamente voltada para a memória de trabalho. Então, essas 31 crianças aqui, elas saíam da sua sala de aula, iam para uma outra sala, né, para jogar, para fazer as atividades, né, de jogos. Olha, os nossos resultados, então, isso aqui parece complicado, mas não é não. Nós vamos prestar atenção aqui em duas linhas, na linha azul e na linha preta. A linha preta é o grupo que recebeu a intervenção. E a linha azul é o grupo que não recebeu a intervenção. Tá? Então, ó, isso aqui são os 3 testes de memória de trabalho. Veja que no pré-teste, onde o grupo que não recebeu a intervenção estava, e no pós-teste, 10 semanas depois, onde ele estava praticamente no mesmo lugar. E olha o grupo que recebeu a intervenção através de jogos. Ele estava aqui no começo da intervenção e terminou aqui após 10 semanas de intervenção. Tá? Então, houve uma melhora significativa, né, do tempo 1 para o tempo 2 na memória de trabalho, com a intervenção. O grupo que não recebeu intervenção ficou praticamente no mesmo lugar. Aqui mais especificamente, né, sequência de números e letras, também, veja, ó, aqui a linha preta, né, no tempo 1, antes da intervenção, no tempo 2, depois da intervenção. E aqui o teste de competência de leitura. Então, veja, a linha azul é o grupo que não recebeu a intervenção na memória de trabalho, né?
O tempo passou, foram 10 semanas, né? Eles tiveram uma pequena melhora na leitura de palavras, né? Entre a primeira vez que foram testados e a segunda vez, mas veja a linha do grupo que recebeu a intervenção na memória de trabalho. Olha o que aconteceu com a leitura deles, né? Eles começaram aqui no tempo 1 e no tempo 2 aqui, né? Com um desempenho bem melhor, né? Significativamente melhor, certo? Então, esses resultados, eles nos permitem concluir que as crianças que participaram da intervenção obtiveram uma melhora significativa nos índices de memória de trabalho e de leitura de palavras. Nós detectamos a relação entre memória de trabalho e processos de decodificação, porque no segundo ano do ensino fundamental é o que eles estão aprendendo a fazer, eles estão no processo de apreensão do princípio alfabético, né? Que é muito importante para o desenvolvimento da habilidade de decodificação, né? Um aspecto assim muito importante que não foi muito explorado na tese do Lídio, mas que foi visível, foi o fato de que essas crianças que tinham uma baixa memória de trabalho, uma baixa capacidade de memória de trabalho e um desempenho ruim em leitura, né, uma dificuldade de aprendizagem da leitura, elas também tinham problemas de socialização e de interação, e através dos jogos, nós percebemos que essas crianças começaram a interagir melhor com seus coleguinhas, né? Então houve uma mudança de atitude por parte das crianças diante da tarefa de aprender a ler, né? Vocês são alfabetizadores, vocês são professores, né, da educação básica, vocês sabem que para uma criança, o grande sonho, né, da criança é aprender a ler, elas são ávidas por aprender a ler, né, e quando elas percebem que elas estão enfrentando dificuldade e que tem coleguinhas que estão conseguindo aprender, isso tem um impacto na autoestima dela muito importante, né, porque vai travar todo o processo, né? Elas começam a desenvolver uma autoimagem muito ruim, e assim, uma coisa que nós percebemos também, né, era que os próprios coleguinhas começam a estigmatizar aquelas crianças que têm dificuldades de aprender a ler, né, então, eles mesmos fazem comentário, ih, professor, esse aí não sabe, ele não está conseguindo aprender, ele ainda não sabe ler, as crianças começam a ficar tímidas, né, elas não querem ler em voz alta, porque tem medo de errar, e vai tendo um desdobramento que pode permanecer por um longo tempo na história educacional dessa criança, né? E nós percebemos que através dos jogos e através da intervenção, né, elas melhoraram seu processo de socialização e interação com os outros alunos. No final, ali pela 8ª semana, nós começamos a dar os joguinhos para eles levarem para casa e ficarem, né, lá para brincar no tempo que eles quisessem. Então, esses nossos resultados nos permitem inferir que a intervenção teve um resultado positivo na capacidade da memória de trabalho dos alunos. Esses nossos resultados se alinham com o de outros grupos internacionais que vêm também oferecendo, né, intervenção voltada para a memória de trabalho. Parte das dificuldades da aprendizagem da leitura parte dessa dificuldade pode estar associada à memória de trabalho, né? Então, nós vimos que desigualdade socioeconômica é um fator, né? Mas um outro fator pode ser de natureza cognitiva e, mais especificamente, de memória de trabalho. E esse treinamento da memória de trabalho é uma estratégia para melhorar os índices do sistema, né? Um treinamento voltado para a capacidade de armazenar e manipular a informação simultaneamente. O treinamento da memória de trabalho provavelmente levou também ao melhor desempenho na leitura
de palavras, né? Então, nós vimos uma associação entre a melhora da memória de trabalho e a memória da leitura. E provavelmente essa melhora na leitura está associada a essa memória, provavelmente essa melhora no desempenho em leitura está associada à melhora da memória de trabalho. E, né, como eu disse, o treinamento levou à mudança também de atitude das crianças que tinham mais dificuldade, né? O nosso estudo ele tem algumas limitações, porque nós restringimos a leitura ao nível da palavra, mas no segundo ano do ensino fundamental era o mais adequado a ser feito, né? Nós, em termos de logística, nós não usamos nenhum jogo online ou digital, que é o grande interesse das crianças, né? Então, já há estudos, inclusive aqui mesmo no Brasil, também fazendo treinamento da memória de trabalho, mas utilizando jogos digitais, né, jogos online. O nosso foi bastante caseiro, né, nós criamos todos os jogos manualmente, artesanalmente. E também uma outra limitação desse tipo de intervenção é que é necessário que a escola tenha uma equipe, né, preferencialmente uma equipe, mas pelo menos um profissional capacitado, especializado para a aplicação dos testes de memória de trabalho. Essa foi a equipe que trabalhou no projeto. Então aqui está o professor Lidiomar, aqui está a professora Ângela Zavarisi, que era a professora do Instituto Estadual de Educação envolvido no projeto, e aqui está a equipe de bolsistas de graduação que ajudaram na coleta de dados, na aplicação dos jogos, na criação dos jogos, né, porque um estudo né, com 165 participantes, embora eu esteja relatando aqui o resultado de 2 grupos apenas, a gente fez outras coisas com os outros grupos, né, embora eu esteja relatando o resultado apenas desses, de qualquer modo, exige uma certa infraestrutura, né, exige engajamento de um número razoável de indivíduos, né, pesquisadores, professores, né, e então foi essa turminha aqui que colaborou conosco. O professor Lidiomar, ele tem um livro bem recente de 2019, que é esse aqui, Quero Aprender a Ler, Existe Alguma Receita para Seguir? Está disponível, né, na internet. E também nós temos um artigo publicado na revista Revel em 2019, em que a gente detalha de forma assim, mais específica os resultados dessa intervenção, né? Muito obrigada, pessoal, pela atenção. Aqui está o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram alguma leitura específica. E agradeço novamente ao convite da Michele e sua equipe. Parabenizo pela iniciativa da professora Michele de executar esse projeto de extensão. Fico felicíssima de saber que neurociência da linguagem, neurociência cognitiva, psicolinguística está chegando em vários lugares do Brasil, inclusive no meu amado norte, né? E parabenizo principalmente a vocês, né, professores, que estão engajados nesse projeto de extensão, querendo aprender mais para ajudar a melhorar a nossa educação e principalmente essa fase que é tão importante da aprendizagem da leitura nos anos iniciais, né, a alfabetização nos anos iniciais. O nosso gargalo é a fonte de muitos dos nossos problemas educacionais também, né, os nossos problemas de aprendizagem da leitura, tem desdobramentos em todas as disciplinas do currículo, tem desdobramentos na vida escolar daquela criança e depois, né, na vida adulta também, né? Então, parabéns a todos vocês, obrigada, Michele, eu estou às ordens para alguma pergunta. Professora, muito obrigada pela excelente palestra, foi muito boa, eu aprendi bastante, eu nunca tinha visto a senhora apresentar esses resultados, eu só tinha lido mesmo
o capítulo, né, que vocês escreveram no Psicolinguística e Educação. Aí eu quero parabenizar a senhora e também o professor Lidiomar, né, e os demais da equipe. Quando eu li o trabalho, eu fiquei apaixonada, achei fantástico, né, como a senhora disse, é algo inédito, né, aqui no Brasil, nesse nível, né, de tamanho foi a população que vocês testaram, de crianças, né, comprometimento durante tantas semanas, né, 10 semanas de trabalho. E o que é mais legal que a intervenção pedagógica foi, assim, uma intervenção acessível, né, professora, que todos nós conseguiríamos fazer, né, isso é importante, não adianta, né, fazer uma intervenção que necessite de tecnologia e aparatos, equipamentos, assim, que a gente não tem disponíveis nas nossas escolas públicas, né. Então, parabéns, eu adorei. E aí tem algumas perguntas aqui no chat. Eu vou fazer pela ordem, tá? Se alguém tiver mais uma pergunta, pode deixar no chat, ou se quiser abrir o microfone para falar com a professora, tá? Podem ficar à vontade. Então, a Francimar Souza, aluna do nosso curso de inglês, perguntou se a memória de trabalho pode ser melhorada mesmo após a época da infância. Se uma pessoa adulta pode melhorar essa habilidade. Ótima pergunta. Nós nunca testamos isso no nosso laboratório, mas existem estudos, né, mostrando que sim, né, que é voltado para adultos, inclusive os adultos maiores de 60 anos, né, porque a nossa memória, tanto de curto prazo, como memória de trabalho, como a memória de longo prazo, sofre uma deterioração como consequência do envelhecimento fisiológico, né? Então, há estudos mostrando que é possível, né, melhorar a capacidade de memória de trabalho de adultos também, inclusive adultos longevos. Que ótimo, bom saber. Tem mais uma pergunta que é da Pietra Rigatti. Ela perguntou se cabe pensar em estudos similares, mas sobre a relação entre memória de trabalho e aprendizado de leitura em língua adicional / segunda língua. Oi, Pietra, querida. Eu acho que valeria muito a pena. Eu estou tentando me lembrar se há estudos, né? Há muitos estudos mostrando que indivíduos com uma melhor capacidade de memória de trabalho são também melhores aprendizes de segunda língua, né? Eles têm um desempenho melhor, tanto na produção oral, quanto na compreensão, né? Escrita, na leitura. É bem robusta a literatura sobre a relação entre memória de trabalho e aprendizagem de línguas, né? Porque parece haver, inclusive, um recrutamento maior da memória de trabalho na segunda língua, principalmente se você aprende, né, essa segunda língua como adulto. Agora, eu não estou conseguindo, eu não me lembro de nenhum estudo olhando o treinamento da memória de trabalho para beneficiar o desempenho em L2. Eu não, pode ser que haja, mas eu não me lembro de nenhum. E se não houver, eu acho que é uma excelente proposta de pesquisa. Já tem um tema de pesquisa. Eu quero saber também. A Andressa França, professora alfabetizadora aqui do nosso estado, perguntou se memória de curto prazo é o mesmo que memória de trabalho. Olha, ótima pergunta. Obrigada pela oportunidade de explicar. Alguns autores vão usar o termo memória de trabalho e memória de curto prazo intercambiavelmente. É assim que se fala, né? Vão usar como sinônimos, tá? Eu me alinho com Baddeley e vários outros pesquisadores, autores de modelos de memória de trabalho, me alinho no sentido de fazer uma diferença entre memória de curto prazo e memória de trabalho. A memória de curto prazo é aquela memória em que você simplesmente retém a informação temporariamente, mas não necessariamente está manipulando.
Por exemplo, quando eu te pergunto qual é o teu número de telefone celular. A informação vem para sua memória e fica ali. Você não vai manipular essa informação. Você não vai dizer de trás para frente, ordem crescente, decrescente. Não, ela vai vir para sua atenção e aí você vai se engajar se você tiver que me falar o número, né, você vai se engajar em processos de produção oral, certo? Mas aquela informação ela vai ficar ali armazenada. Na memória de trabalho, não. A memória de trabalho você tem que armazenar e manipular enquanto está armazenando, certo? Então, tem uma diferença de função e tem uma diferença de arquitetura do sistema, tá? Agora, alguns autores, assim, ainda contemporaneamente, vão usar os termos como sinônimos, mas para mim isso é um erro conceitual. Obrigada, professora, pela excelente resposta, esclarecimento para nós. O Pedro Bim perguntou, professora, como a formação dos professores nas universidades pode se direcionar e ou considerar esses conhecimentos relacionados à nossa capacidade de memória de trabalho como uma ferramenta de diagnóstico e também intervenção nas salas de aula? Ótima pergunta, Pedro, obrigada. Eu acho que nos cursos de licenciatura, né, deveria haver uma disciplina voltada para esses processos cognitivos, esses mecanismos cognitivos, né, memória, atenção, função executiva, para que o professor apreenda esses conceitos, né, e possa, na sua prática pedagógica, levantar suspeitas, né? Quando vir uma criança com dificuldade, saber aventar hipóteses, poder aventar hipóteses acerca daquela dificuldade ali. Não que o professor tenha né, que ter a capacidade de avaliar, de fazer as aferições, de aplicar os testes, não. Isso é papel de fonoaudiólogo, de psicólogo, né, de psicopedagogo, talvez, né? Mas que seria bom ter de forma mais intensiva, mais sistematizada, uma disciplina ou disciplinas durante a graduação voltadas para essa literatura das ciências da cognição, neurociência cognitiva agora, né, também, porque é o campo que mais avança e avança muito rapidamente, isso sim é necessário. Acho que as licenciaturas teriam que incorporar disciplinas especificamente voltadas para a cognição, né, a psicologia, os aspectos cognitivos da aprendizagem. Perfeito, professora. Tem sido uma recorrente aqui no nosso debate, a gente tem discutido muito essa questão do currículo dos cursos de licenciatura em pedagogia, e a gente sempre volta, né, na mesma questão, que a gente precisa reformular, atualizar, né? A gente vê muita teoria, né, a teoria é ótimo, né, mas a gente vê, assim, pouca coisa relacionada à prática da sala de aula, né, e a memória de trabalho a gente vê que é uma coisa que está em tudo, né, na vida acadêmica toda deles, né? Especialmente no iniciozinho, né, professora? Exatamente. Uhum. Vamos ver, acho que a gente tem que fazer uma militância, né? Mas a iniciativa como essa sua é um passo importante para marcar a necessidade, né? Com certeza. Professora, a Andressa França fez mais uma pergunta aqui sobre a relação entre memória de trabalho e raciocínio. Qual a relação entre memória de trabalho e raciocínio? Uma pergunta difícil, Andressa, obrigada pela pergunta. São habilidades diferentes, né? Porque o raciocínio, ele vai recrutar a memória de trabalho.
né? Para que você raciocine, para que você estabeleça relações lógicas, né? Isso é disso que se trata o raciocínio, né? Perceber as relações, né? Analisar essas relações, considerar as relações, considerar as relações e descartar as que são menos possíveis, enfatizar as que são mais possíveis, né? E tudo isso rapidamente, né? Para isso você precisa da memória de trabalho, porque você tem que manter ativo no seu campo de atenção as várias possibilidades, né, de resolução de um problema, né? E cotejar essas possibilidades para descartar aquelas que são menos prováveis e enfatizar aquelas que são mais prováveis, né? Então, para isso a gente precisa da memória de trabalho, né? Então, é um sistema que ele está, como a Michele falou, né? Ele é fundamental em toda a nossa atividade cognitiva complexa. Isso é muito importante, né? São atividades cognitivas complexas. As atividades que não são complexas, elas têm um alto grau de automatização. E a automatização, ela alivia a atenção que a gente precisa dispensar na execução da tarefa, né? E quando você alivia o grau de atenção que precisa ser dispensado para alguma atividade, você alivia a carga na memória de trabalho. Quanto mais uma atividade pedir atenção, quanto mais atenção você tiver que dispensar para uma atividade, mais carga na memória de trabalho você está colocando. E a automatização é um processo também super importante, né? É o que as crianças aprendem a fazer na decodificação, né? Então, quando elas apreendem implicitamente o princípio alfabético, e elas começam a relacionar grafema e fonema automaticamente, elas aliviam a carga da memória de trabalho. E aí podem dispensar atenção para processos mais complexos da leitura. Por isso, uma decodificação, uma aprendizagem, um desenvolvimento da habilidade de decodificação é tão importante. Porque se não tiver automatizado, é um processo muito baixo da hierarquia dos processos de leitura, que vai continuar demandando uma enorme atenção e o indivíduo não vai ter atenção, né, suficiente para dispensar para os processos que são não automatizáveis, né, os processos de compreensão de hierarquia superior, né? Então, a decodificação é um estágio, uma habilidade que requer um tempinho, né, para ser desenvolvida, mas uma vez automatizada, alivia a atenção da criança para esses estágios da leitura, né, para esses processos de leitura que colocam mais carga na memória de trabalho. Perfeito, professora, adorei esse final. Tem tudo a ver com o que a gente tem falado nas últimas palestras, nas últimas semanas. A gente ouviu a professora Leonor Scli, ouvimos a professora Marilé, que foi orientando da professora Leonor, ouvimos a professora Aniela e agora a senhora falando de decodificação. Está sendo perfeito. Fechou com chave de ouro, professora. Obrigada. Então, eu acho que é só isso. Alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário para a professora? Alguém quer se despedir, falar alguma coisa? Michele. Oi, professora. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Eu quero parabenizar de novo você pelo projeto. Obrigada. E parabenizar a professora Maílce, dizer que é um prazer enorme conhecê-la, professora. Obrigada. A gente mora aqui na Amazônia, tudo pertinho, mas é um perto longe, né?
porque a gente se conhece pouco. Eu estava aqui ouvindo a sua fala a respeito de memória de trabalho. Eu sou da área de letras também, mas eu sou da área de literatura, né, dos estudos literários. E eu sou líder de um grupo de pesquisa que se chama Grupo de Investigação Leitura e Vida. Né? Estamos na tarefa de estudar, de observar, de compreender a leitura como uma prática social, né? As funções da leitura, e mais especificamente nos voltando para o universo da escola, no que diz respeito, por exemplo, a um grupo específico de leitores que são os professores. Nós temos, assim, ouvido muito rotineiramente expressões do tipo eu sou professor, mas eu não gosto de ler, né? E isso tem nos preocupado, assim, porque professores são potencialmente formadores de outros leitores, né? E, então, a gente está lidando no âmbito da pesquisa com questões como essa, né? E aí você foi falando a respeito de memória de trabalho, é um termo novo para mim, né? Novo, assim, de parar para pensar mais sistematicamente a respeito, mas eu fiquei aqui curiosa para saber se você tem, assim, dicas a respeito de testes de leitura com esse público mais adulto, né? E com esse público de leitores. Se você tem, assim, dicas de teste de leitura, de algum software ou de algum app, aplicativo que lide com essas questões, é uma pergunta que eu queria fazer para você, mas já te parabenizo, assim, falando, apreciando muito a autoridade com que você fala a respeito do seu trabalho, da sua pesquisa, e fala dessa altura de autoridade, mas fala com a leveza que encanta a gente. Obrigada, viu? Obrigada a você, né? Muito obrigada pelas palavras tão gentis. Eu acho que você tocou num ponto super importante, Maria José, que é a própria competência do professor, a competência leitura do professor. Né? Então, esse é um dado que nós temos que também estar atento, porque a gente fala, né, de todas as dificuldades da alfabetização, do desenvolvimento da competência em leitura dos alunos, né, na educação básica, mas tem que ver também até que ponto o professor, ele mesmo, recebeu, teve a oportunidade, né, de desenvolver a sua competência leitora, né, e só a formação continuada pode sanar esses pequenos problemas, né, na história educacional daquele professor, né. E sobre os testes para adultos, essa é uma excelente questão, porque eu, inclusive, estou com para um dos meus alunos, né, o Bruno, que estava aqui, a gente quer testar, por exemplo, um componente que é muito importante nesses estudos, né, sobre leitura, que é a consciência fonológica. A gente quer testar com adultos, mas até onde eu consegui descobrir os testes que há de consciência fonológica é para indivíduos até 14 anos, que é também o que tem disponível em termos de teste de compreensão leitora, né? Até 14 anos, o início do ensino médio e tal, porque a partir dali você considera que a competência leitora está desenvolvida, né? E então essa eu fico te devendo, eu não sei. Mas assim, para quem já apreendeu os estágios, né, já passou por todos os estágios de aprendizagem da leitura,
O que tem que ser exercitado agora é compreensão leitora, né? De textos complexos. E é o que você está fazendo com o seu grupo, né? Então, é ler. Ler, discutir, né? E desenvolver bons hábitos de leitura, né? A Pietra Rigatti, que fez uma pergunta há pouco, ela estuda isso, né? Ela estuda um pouco, assim, agora na tese de doutorado dela, um dos aspectos que ela vai olhar é justamente esse, né, dos hábitos de leitura. Né? Como isso tem um impacto no desenvolvimento de habilidades de compreensão leitora. Né? Então, eu acho que para o adulto, em português, padronizado, um teste assim, padronizado para testar compreensão leitora, eu não conheço, né? Eu acho que quem precisa, para estudos específicos, desenvolve seu próprio teste para fins daquele estudo, mas eu acho que não tem nenhuma bateria voltada para o adulto que já sabe ler, e fico te devendo essa. Obrigada pela pergunta. Perfeito, professora. Então, estamos chegando na nossa hora de despedir, né? Infelizmente, poderíamos ouvir a senhora por mais uma hora, sem problemas. O Bruno está mandando um abraço para a senhora, o Bruno Melo Ferreira, está dizendo parabéns pela apresentação. E a professora Ete, aqui do nosso curso de pedagogia, disse que foi uma tarde de grandes aprendizados e fez uma reflexão, né, sobre essa questão dos cursos de pedagogia serem tão importantes, né, porque eles dão conta dessa educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, né. E desse conhecimento todo que a gente está vendo, né, precisa estar ali sendo contemplado nesses cursos, né, para preparar nossos professores, como a senhora mesma falou, essa formação super importante, né. Exatamente. E é isso, vários coraçõezinhos e palmas, e muito obrigada, a Pietra e a Miriam tá dando os parabéns para a senhora e eu também. Eu amei. Obrigada a todos vocês, quem ficou, né, até agora também, obrigada pela atenção, eu continuo disponível, né, e parabéns por essa iniciativa tão linda. Continuem firmes, fortes, né, porque a formação continuada é fundamental, né, a gente não pode parar de aprender nunca, né, e todo professor gosta de, claro, né, ensinar, mas gosta principalmente de aprender, né? Então, vamos aproveitar essa oportunidade e parabéns, Mi, por esse trabalho tão lindo de extensão. Obrigada a todos, principalmente aos participantes, né, que têm apoiado a gente aqui toda semana. Então, muito obrigada, um grande beijo para você, Maílce, e tudo de bom, e a gente se vê na próxima. Tá certo, obrigada. Tchau, pessoal, boa noite. Boa noite, beijo grande.